O vídeo de hoje é patrocinado pela editora Sete Letras. Livro de hoje, O Navio da Morte, das Totenstift Betraven. Cara, esse livro aqui foi publicado pelo selo Imprimatur e é do Quimera Selo Literário, que acho que é uma coleção que eles estão fazendo. Mas o Imprimatur é das Sete Letras, tá? Esse livro aqui foi traduzido pela Érica Gonçalves Inácio de Castro e tem um pós-fácil muito maneiro, inclusive, do Alcir Pécora, tá? Cara, esse livro aqui, assim, antes de mais nada, isso aqui é uma das melhores leituras que eu fiz em sei lá quantos anos. E eu nem acredito que, assim, tô ganhando uma grana pra falar desse livro ainda por cima, cara. Sem sacanagem. Esse livro é muito divertido. Muito mesmo, assim. Fazia muito tempo que eu não li alguma coisa assim tão contundente, engraçada e trágica e bonita ao mesmo tempo, assim, tá? Mas, assim, isso é só minha opinião, mas agora vamos por partes para vocês entenderem do que eu estou falando. Tá? Betraven, quem é Betraven? Ninguém sabe quem é o cara, porque ele, né, isso aqui é um pseudônimo, né, o pessoal não sabe quem que é. Tudo leva a crer que é um sujeito chamado Hetmarut, que é um ator anarquista alemão, enfim. Mas a identidade do autor é muito discutida, né? O Betraven escreveu, além do Navio da Morte, talvez o livro mais famoso dele seja O Tesouro de Serra Madre, que virou aquele faroeste que vocês conhecem lá de 49. Então, um cara que tem aí a sua produção bem difundida pra gente aqui até hoje. Tá? O Navio da Morte vai contar em primeira pessoa o relato de um marinheiro chamado Gales, não sei qual que é a nacionalidade dele. Ele diz que ele é americano, né? Mas assim, não é em nenhum momento assim um dado completamente confiável, né? Ele coloca isso para ele, pode ser que seja, pode ser que não seja. E a história é muito simples. Esse marinheiro um dia ele está desembarcando umas coisas de um navio que é o Tuscaloosa, que veio dos Estados Unidos, de lá de Nova Orleans, de onde ele diz que ele é, para Antuérpia, na Bélgica. E ele sai de noite e no dia seguinte ele volta e o navio partiu sem ele, as coisas dele ficaram todas no navio, inclusive os documentos dele. Então ele fica sendo um cara sem documento, que sai vagando ali pela Antuérpia e pela Bélgica, não sabe o que fazer, ele tenta recuperar os documentos, tenta conseguir emprego, mas ninguém emprega ele porque ele não tem documento, e ninguém quer dar documento para ele porque ele não tem documento. Então é esse paradoxo aí estatal que você precisa de um documento para você ter documento, porque senão você não vai ter documento, não é isso? Né? Chega lá na Polícia Civil lá e pede lá uma identidade sem você ter carteira de identidade, sem pôr nenhum, sem ter certidão de nascimento, né? Não vai ter. E aí ele fica ali sendo jogado de um lado para o outro pelos países, eles empurram os caras para a fronteira e falam assim, isso é problema da França agora, vai lá para a França, lá caminha, vai. E aí a França devolve, daí ele vai para a Alemanha, e assim ele vai circulando por esses países, enquanto ele tenta algum trabalho, algum dinheiro e algum documento, numa narrativa que é muito engraçada, com um tom cínico, assim, com um tom debochado sobre as coisas, muito divertido, até que ele finalmente encontra um navio que é o Yorick, que é um navio da morte, né? Os navios da morte, como ele chama, são esses navios que assim, estão caindo aos pedaços e que precisam fazer viagens para sofrer acidentes nas viagens para os donos das companhias ganharem seguros, né? E aí eles só podem contratar gente que não tem papel, porque a galera vai morrer mesmo, então meio que, né? Então ele embarca num desses, porque é a única chance que ele tem ali de sair dali, ganhar algum dinheiro e etc. E fica ali em condições deploráveis. Então, a partir daí que ele entra nesse navio, tem uma quebra de narrativa, no tom da narrativa, que inclusive é dividido pelo livro, né? São 3 livros, 3 partes de livro, enfim. Mas a primeira parte, que é super engraçada, que é quando ele está ali andando para um lado e para o outro, é interrompida para dar lugar a uma segunda parte em que o tom começa a ficar um pouco desesperador, porque as condições de trabalho ali no Yorick são muito tenebrosas, assim, né? E depois vai ter uma terceira parte ainda, com um desfecho, enfim, que aí deixo para vocês lerem, mas eu acho que até aqui já dá pra gente tecer alguns comentários interessantes sobre o livro. Cara, primeiro, o Navio da Morte ele se distingue muito
dos livros de aventuras marítimas e tal. E eu gosto pra caramba de livros de aventura marítima, inclusive. Tava falando até com o Jimmy London, né, o camarada do Matanza, esses dias, que a gente tava falando que a gente gosta muito desse tipo de livro. E ele tá falando lá do Shackleton, aquelas coisas todas, e do Jack London, né? O pai, sabia que o pai do Jimmy London chama Jack London? Pois é. É o nome do cara, mas não é o escritor, né? Porque escreveu lá O Lobo do Mar e tudo mais. E eu falei pra ele que, assim, tipo, eu tava indicando esse livro pra ele, que eu falei, cara, esse livro aqui já começa muito na frente de todos os outros pelo simples fato. É a única narrativa marítima que eu li até o momento que narra a partir da galera de baixo, não narra a partir dos heróis, dos capitães, das pessoas que estão no convés. O Gales, né, o narrador dessa história, quando ele entra no Yorick, quando ele está no Tuscaloosa, ele é pintor do navio, tem que ficar pintando ali as camadas de tinta para o navio não ser corroído pelo mar. Mas no Yorick ele vai ser carvoeiro, ele vai fazer parte da gangue negra, né, que é a galera que trabalha nas caldeiras, né, com carvão, com o Donkey, né, o Donkey Man, que é aquela máquina, aquela engenhoca que faz, né, da Casa das Caldeiras, enfim. Os mecânicos e etc. Essa galera de baixo não tem voz nas histórias, e o que acontece nessas histórias, que é sempre umas narrativas assim muito bonitas, assim, tipo, de perrengues chiques que as pessoas passam e etc. Cara, aqui não tem glória nenhuma, assim, é só se ferrando pra sempre, sabe? E é desesperador, assim. E acho que é isso, até o narrador ele fala em algum momento, falando, cara, porque ele fala das narrativas marítimas, ele fala, se essas narrativas marítimas fossem narradas pela gente de baixo, ia ter um monte de jovenzinho que não ia embarcar nessa, achando que ia viver uma grande aventura, porque ia ver as reais condições de trabalho. E assim, as descrições que ele faz do barco e da vida no barco, como sendo parte da gangue negra, cara, é muito visível, é muito tangível. Não dá para o cara imaginar uma coisa dessa. Não tem a menor possibilidade de quem quer que tenha escrito esse livro, que tenha escrito ele baseado em relatos. Não. A pessoa que escreveu isso aqui viveu uma vida dessa no barco. Assim. Se eu posso apostar dinheiro com quem quiser sobre isso. Eu duvido que esse cara tenha inventado as coisas aqui as coisas gráficas que ele narra a respeito da vida nas caldeiras dos navios. Assim. O negócio é muito impressionante mesmo. Eu tive uma impressão de realidade muito tangível lendo isso e fiquei encantado e aterrorizado ao mesmo tempo com esse livro. Né? Então, só aí a gente já tem uma grande vantagem sobre as outras narrativas, porque ao narrar a aventura pela galera da camada de baixo, a gente tem exposto um sintoma ou uma doença do capitalismo dos últimos séculos, que é esse descarte, né, de gente em nome do dinheiro. Quer dizer, o navio da morte é isso, né? Você faz um navio bater num Recife, o pessoal de cima se safa nos botes e tal, mas a galera de baixo não, porque a galera de baixo morre afogada já porque o navio começa a encher d'água por ali por baixo, né? Então a galera não consegue se salvar. E até se não estiver morto, daí fica mais suspeito pro seguro. Então assim, alguém tem que perecer nessa daí. E esse descarte dessas pessoas sem papéis e tal é o grande mote de um discurso que vai permear toda a narrativa, que é um discurso sobre a liberdade e sobre o direito de ir e vir, e sobre o direito de ir e vir sem papéis, inclusive. Né? Aqui a gente consegue enxergar, né, ter um vislumbre de um anarquismo do autor, mas é um anarquismo telúrico, assim, não é o cara não leu, sei lá, Malatesta, sacou, para escrever isso aqui, ou até pode ter lido, mas em todo caso, o que o personagem narra aqui é um anarquismo que vem meio de dentro, assim, vem de uma vontade de ser livre, e de ser livre desses papéis, e de ser livre dessas condições de trabalho precário, e de ser livre dessa exploração do homem pelo homem, que coloca essas pessoas mais pobres numa situação, cara, completamente cagada de mendicância em relação
ao trabalhador, né, os caras ao empregador, os caras têm que ficar implorando o trabalho e aí são tratados que nem lixo, porque não tem direito trabalhista nenhum e aquela coisa toda, né? Então a gente consegue vislumbrar aqui isso do autor, assim, que ele está bradando pela liberdade das pessoas, pela vontade de andar pelo mundo, sem bandeira, sem fronteira, sem nada, né? E de como isso isso parece ser uma afronta ao sistema, né? Mais do que até o comunismo, que seja porque ele até fala um pouco dos comunistas aqui durante o livro, né? O comunismo não parece tanto tão afrontoso, né, ao sistema vigente, quanto a pessoa poder se governar, quanto a pessoa poder fazer ali a ação direta sobre a própria vida e caminhar e ir de um lado ao outro e de trabalhar quando ela quiser e de forma digna e etc. Isso tudo parece que é muito ruim, né, pro sistema vigente ali. E esse descarte, né, esse empurra-purra que se dá na primeira parte do livro, é bem o sintoma de que é isso, né? Você não tem uma forma de lidar com essas pessoas, a não ser prendê-las em outro país. Assim, cara, manda pra lá, porque se o cara ficar no seu país sem papel, você não tem o que fazer com ele. Você não pode prender, né? Você não pode matar, você não pode fazer nada, né? Então, assim, tem que jogar o cara pro outro lado, né? E ele se diverte muito com isso, assim, ele faz uns comentários incríveis assim, sobre dinheiro e sobre documentos assim, que você gargalha mesmo na primeira parte do livro. E assim, o navio da morte, o Yorick, né, esse nome, né, Yorick, ele pode fazer referência. Tem um personagem lá no Lawrence Sterne, né, que é o Yorick, que ele anda sem passaporte pelo mundo, mas principalmente a referência principal que vem aqui é do Hamlet, né, do Shakespeare, né, o Yorick é o bobo da corte morto, né, que, né, quando os funcionários do rei vão lá e exumam lá o corpo dele, e aí o Hamlet pega a caveira, né, fala ser ou não ser, aquela cena toda, né, é um lembrete, né, a caveira do Yorick, né, o memento morum ali, né, o lembre que você vai morrer. Mas tem que lembrar que o Yorick também era um bobo da corte, ele era um cara que passava a vida e ganhava a vida rindo, né, fazia escárnio das outras pessoas. Então, assim, você ri e morre, né? E é isso o caminhar, né, da narrativa, né, que ele começa triste, né, ele começa muito engraçado e vai ficando trágico, né, vai caminhando para um desfecho de morte. E é muito interessante ver, inclusive, como esse tom jocoso do narrador ele desaparece conforme as necessidades fisiológicas dele aumentam. Quer dizer, quando ele fica completamente sujo, fedorento, sem comida, sem água, ele deixa de ser engraçado. E aí, só para pontuar isso, o autor ele faz o seguinte, tem uma página ali que ele come alguma coisa, e aí ele volta a fazer umas piadinhas por mais umas 2 páginas e depois ele para de novo, porque depois ele fica com fome de novo. Quer dizer, o autor ele tem essa consciência de que a gente só consegue gozar bem dos nossos sentidos e da vida se a gente estiver com as necessidades básicas atendidas, né? Sem isso, não tem vida. Sem isso, você não tem reflexão, você não tem pensamento, você não tem nem a sagacidade para pensar piada do nada do tipo. Então ele deixa de fazer esse tipo de reflexão e a narrativa abandona esse tom, né, mais interno para ser uma narrativa meramente descritiva e reativa, quer dizer, ele só reage às coisas que estão acontecendo ali. Então, cara, você fica meio desesperado de ver assim, cara, onde está esse cara brilhante, né, por quem eu me apaixonei na primeira parte do livro e que agora foi reduzido a nada, foi reduzido a um bicho que está ali, assim, só tentando sobreviver, né, um cara cheio de vida, um cara cheio de insights interessantes, cheio de ideias incríveis sobre o mundo, o cara foi reduzido a bicho, né? E quando isso a gente faz a gente lembrar, né, de todo mundo que está aqui no mundo hoje tentando sobreviver, tentando atender necessidades básicas, que poderiam ser pessoas brilhantes, que poderiam ser pessoas interessantíssimas, divertidas, legais, sonhadoras, criativas, inventivas, mas que não podem ser nada disso porque elas só estão tentando sobreviver, né? Então acho que essa é a mensagem mais forte assim que o livro passa em relação a esse conceito de humanidade que é roubado,
diante do trabalho indigno, né, diante das necessidades básicas negadas e tudo mais. Então, assim, é um livro de aventuras, é um livro de muita ação, acontece muita coisa nele, mas é também um livro muito contundente na mensagem dele. Mas não é uma mensagem panfletária, não é pedagógico, sabe, o negócio. É uma coisa que vem muito naturalmente, muito organicamente, né? A gente está falando, né, a gente vem falando aqui no canal assim, de certos pedagogismos que a literatura contemporânea começa a apresentar e já está dando meio sinal de cansaço, já estamos meio... né? Parece que tá todo mundo comendo brigadeiro com Nescau, assim, já está todo mundo meio enjoado da coisa. E aqui não é isso. Aqui tá... a coisa surge muito naturalmente, os questionamentos e vem por meio da piada, assim. Eu acho que isso é um poder de convencimento muito maior do que qualquer outra coisa. Aí, por último, cara, é um livro assim, muito fácil de ler. A literatura do Traven, ela é fluida pra caramba, não tem trecho truncado, sabe? É tudo muito gostoso de ler, assim. É um livro divertido, né? Mesmo quando ele é trágico, ele ainda é eletrizante, assim, ele ainda é cheio de ação, assim. E eu fiquei assim, particularmente surpreso de ver uma narrativa assim, tão moderna, tão fluida, num livro que foi publicado em 26, na Alemanha. Enfim, então achei aquilo assim, surpreendente. Achei, cara, uma leitura das melhores que eu fiz mesmo, galera. Sério aí. Olha, leiam aí O Navio da Morte, tá? Achei um livro fenomenal. E quem já leu, vamos conversar sobre ele, tá bom? Se inscreva aí no canal, dá um joia, deixe seu like, ajuda a gente lá no Catarse, como sempre, a gente está sempre precisando do apoio de vocês lá para manter o canal, tá certo? Um abraço e tchau. Represent